Pois bem, senhores, então vamos para o gráfico agora. Com o gráfico aqui na tela, pau na máquina, nós temos topos e fundos descendentes. Então ainda numa tendência de baixa, abaixo da média 8 semanal, né? Conforme expliquei na última live, se isso aqui fosse uma onda, né? Uma onda de baixa, dentro de um contexto de bear market, nós teríamos que ter em breve uma onda corretiva ABC, que é um movimento de alta, né? Então eu estou aguardando pacientemente a consolidação de um possível fundo para que ele consiga entregar um período de alta que pode durar algumas semanas, talvez alguns meses, mas ainda não aconteceu. O primeiro sinal, então, de queda, de que a gente pode estar formando fundo, é, de fato, um volume fora do normal, um volume identificado fora do normal, mostrando que a tendência segue sendo forte e baixa, porém com uma grande defesa compradora. Então teve muita gente que comprou esse fundo aqui, $16.500. É um fundo que foi comprado, que foi bem comprado, digamos assim. E agora nós temos que ver se ele vai conseguir segurar e iniciar um movimento altista em breve, tá? Nos indicadores aí que eu já utilizei, eu acredito que nós estamos próximos de chegar no fundo de verdade, né? Então, entre 12 mil a 14 mil dólares, principalmente 12 mil dólares, né? A gente até pode chegar ainda. Mas o que eu preciso enxergar? Eu preciso enxergar com a queda do Bitcoin, ele continuar caindo aos poucos, beleza? Ou caindo rápido, tanto faz. Só que com o volume em queda também. Então, o volume em queda, depois desse pico, com o volume em queda e o preço caindo aos poucos, isso pode mostrar para nós um esgotamento da força vendedora. Por quê? Porque eu dei uma olhada no long short ratio esses dias e tem muito mais apostadores de venda do que de compra, tá? Então esses apostadores de baixa, tem mais pessoas apostando em baixa, só que também tem muita pouca demanda, então tem pouquíssima demanda e pouquíssimo interesse comprador agora em criptomoedas. Então a gente está chegando num ponto em que a tendência de baixa ela continua, mas ela pode começar a ficar enfraquecida. Vai chegar um momento que nós vamos ter um equilíbrio entre compradores e vendedores e o mercado não vai mais cair violentamente como estava acontecendo antes, caindo não na mesma velocidade, talvez com uma diminuição da intensidade e depois mais para o final do ano ou para o início do ano que vem a gente poderia ter o início de um movimento ABC corretivo que seria uma alta, tá? Então eu estou de olho no seguinte, eu estou de olho nessa formação de possível fundo agora. Acredito que esse é um dos fundos do Bitcoin. Pode ser que não seja o último, pode ser que chegue a 14, 9 mil dólares, 10 mil dólares, mas quando eu olho esse sinal aqui fora do normal, o que eu quero ver é que mesmo com quedas, né, eu quero ver picos de volume cada vez menores, até que a gente consiga encontrar uma reversão lá na frente. Então não sei se vai acontecer no início do ano que vem, não sei quando vai acontecer, se vai acontecer, mas eu estou especulando que a gente está bem próximo aí da consolidação de fundo, tá? Na minha opinião, o mercado já começou a consolidar fundo, a construir fundo a partir de agora. E a melhor forma seria, né, de conseguir um movimento mais rápido e uma recuperação em V, uma recuperação mais repentina também, até para esgotar e tirar todos os vendedores do mercado, restando apenas poucos compradores. Então acredito que nós estamos nessa fase de transição, de tendência ainda, mas que a próxima vez que romper a média 8 semanal, eu acredito que a gente vai fazer esse movimento ABC de alta. A gente vai começar a subir legal. Tá? A próxima rompimento de média 8 semanal eu acredito que vai ser verdadeiro e que vai dar uma alta generosa e uma alta considerável. Muito bem, senhores. Além disso, então, nós temos o nosso querido Ethereum de Lamey. Então, o Ethereum, a mesma coisa. A gente vê continuação da tendência de baixa, ainda topos e fundos descendentes, ainda o preço caindo, né? O normal, no curtíssimo prazo, é ainda a continuação de queda. Também teve volume fora do normal, que geralmente nos traz uma formação de fundo. Então, acredito que quando a gente vier a retestar
Esse fundo anterior aqui, eu acredito que aqui o mercado pode entrar bastante compra e que nesse ponto aqui a gente pode romper a média 8 semanal e trazer um movimento de alta um pouco mais de correção. Até porque o Bitcoin e o Ethereum eles corrigiram muito pouco. O Bitcoin nem corrigiu, né? O Ethereum corrigiu mais porque o Ethereum está um pouco mais forte que o Bitcoin. Mas o Ethereum não corrigiu ainda. Então nós temos ainda a questão toda é essa aqui, né? A gente ainda tem essa região, essa zona aqui entre $900 a $1.000 como uma região que eu acho pertinente, uma formação de fundo no Ethereum, tá? Se a coisa vir muito grave, né, continuar a tendência de baixa ainda muito grave, a situação ficar cada vez pior, ou ter outra quebradeira de corretora, de outra corretora, né, como tem gente especulando que a Crypto.com pode quebrar e tudo mais, nós podemos ter, de fato, poderia ter até o teste dos $400, né? Então, entre 800 e $400 é o meu fundo aí, é o fundo que eu quero mais, que eu mais tenho interesse em capturar. Então, entre essa região, é para mim a região mais importante aí de ficar ligado no Ethereum, né? Abaixo dessa linha, aliás, abaixo dessa linha branca aqui, eu já começo a ficar interessado em pegar mais Ethereum para o longo prazo, tá? Então, abaixo dessa linha amarela, seria o reteste desse fundo anterior aqui. Não sabemos se ele vai conseguir fazer o bear trap aqui, que é o armadilha urso, né? Se vai entrar a força compradora, mas eu acredito que sim. Tá? Com cara de que vai fazer esse tipo de movimento aí, né? Então, queda no curtíssimo prazo, médio prazo, eu já começo a ver os olhos como olhos de reversão em breve, beleza? Eu acredito em reversão em breve. Nem que seja só um movimento corretivo para mais tarde, lá na frente, no ano que vem, continuar caindo, tá? Então, agora esse é o tipo de movimento que eu estou esperando. Sobre a Cardano, Fofoletes, a Cardano, então, continuação de baixa, né? Eu acredito que a Cardano pode vir a testar os 15 centavos. Então, a Cardano, eu gostaria de ver esse teste em 15 centavos. Acredito que ele vai vir para testar essa região, beleza? 15 centavos é o meu alvo para Cardano. Acredito que uma queda muito forte dessa vai, lógico, depender do que o Bitcoin vai fazer, né, do que o Ethereum vai fazer, mas acredito que é bem possível sim ver a Cardano cair com uma velocidade maior do que essas outras moedas que eu falei, como o Ethereum e o Bitcoin. Acho que o Ethereum e o Bitcoin tem um tamanho de mercado muito maior, então a queda seria com menos intensidade. Por exemplo, uma queda de 20% no Ethereum é bem razoável de acreditar, mas uma queda de 50% na Cardano também é razoável. Então, se o Ethereum cair 20%, acredito que a Cardano possa cair 50%, ou próximo disso, tá? Então, meu alvo aí para Cardano, para ADA, seria ali os 16, 17 centavos, 15 centavos, como uma região bem interessante. Não comprarei ela sem ver como vai ser a defesa desse suporte. Então, ele precisa ter o suporte. E esse suporte é o que eu preciso para ter um pouco de confiança para comprar. Agora, por enquanto, não existe suporte na Cardano. A Cardano vem furando suporte atrás de suporte. Mas se ela se segurar nessa região, ou seja, ela cair até 15 centavos e voltar para 20 centavos, talvez seja um ativo interessante para dar uma olhada, beleza? Vamos lá, dólar. Então, o que complica um pouco a questão da alta é entender o dólar, né? O dólar agora, nos próximos dias, a minha expectativa é que o dólar suba, beleza? Por quê? Porque ele perdeu um suporte majoritário que vai agir como agora a resistência. Então, por exemplo, eu acredito que nos próximos dias aí, até durante o mês de dezembro, a gente possa ver o dólar subir e faz com que as criptos derretam um pouco mais, tá? Então, Bitcoin, Ethereum, Cardano, todas elas podem encontrar os seus novos fundos, né? Encontrar os seus valores mínimos, as suas novas mínimas. Esse pullback aqui, que é esperado para dezembro, então parece-me que o dólar quer fazer um pullback para continuar caindo, né? Porque ele abriu uma tendência de baixa. Então o dólar estava por vários e vários meses em tendência forte de alta, né? Só que agora, recentemente, na semana passada, ele rompeu para baixo a média 8 semanal. Ou seja, ele mudou a tendência. Para ele confirmar que ele mudou a tendência, agora nós precisamos que ele venha testar esse suporte agindo como resistência. Se ele fizer isso, se ele vir e fazer
esse tipo de movimento em suporte perdido agindo como resistência, nós vamos ter um enfraquecimento do dólar para o início do ano que vem. Então, o início do ano que vem, a gente, com o dólar enfraquecendo, né, supostamente pelo motivo de o Fed fazer o pivô, alguma coisa nesse sentido, a gente poderia ter, então, enfraquecimento do dólar. Com o enfraquecimento do dólar, as criptomoedas elas podem se valorizar temporariamente para fazer aquele pullback que falta elas fazer. Então, esse dólar derretendo, ele para mim foi um dos indicativos, fora o indicativo aquela barra de volume bem forte do Bitcoin e do Ethereum, de que nós estamos consolidando fundo, tá? Se o dólar reverter de tendência, eu acredito que as criptos podem ter encontrado o seu fundo temporário. É lógico que pode não ser o último fundo, mas eu acredito que uma onda corretiva ABC no Bitcoin é bem plausível acontecer. Então, essa é a minha expectativa, né? A minha expectativa é o enfraquecimento do dólar depois de ele voltar a testar ali em cima o suporte perdido. Com o dólar subindo, as criptos tendem a cair, né? Então, se o dólar agora começar a subir nos próximos dias, as criptos tendem a cair. Mas assim que o dólar testar suporte como resistência, a gente pode então ver justamente a formação do fundo que eu estou tanto querendo capturar e pegar nesse movimento aí do dólar, tá? E o S&P 500, então por enquanto, o que me chamou a atenção do S&P 500 é que ele veio para testar essa LTB aqui, mais uma vez, pela milésima vez aí nesse ano. E aí nós temos o seguinte, se ele conseguir agora, eu gostei muito dessa barra aqui, essa foi uma barra bem boa, é uma barra de tentativa do mercado reverter, né? Essa barra aqui, se a gente conseguir romper essa LTB, então conseguindo romper essa LTB, ela consegue ser um indicativo de consolidação, tá? Então o mercado cripto ele começaria a consolidar nessa situação aqui, se a gente conseguir romper essa LTB no curto prazo aqui do S&P 500 e o mercado começar a andar um pouco lateralmente. Nesse contexto ali, com o enfraquecimento do dólar mais para frente, se ele realmente adentrar em fase de bear market do dólar, nós podemos ver as criptos reagindo. E o Bitcoin é média da praia, então ele poderia ter essa chance, né, de buscar a retração de Fibonacci. Então essa é a retração de Fibonacci que ainda não foi capturada nesse ciclo. Essa é a retração de Fibonacci que eu quero capturar, que é os 28 mil dólares, os famigerados 28 mil dólares que eu acredito que o Bitcoin vai vir a testar em algum momento novamente, tá? Então uma vez que ele conseguiu consolidar fundo e conseguir encontrar o fundo, eu acredito que ele vai ter espaço para subir até pelo menos entre 28 a 35 mil dólares por unidade, que seria a região 0,5 de Fibonacci, que é esse suporte perdido que não agiu ainda como resistência. Então é essa linha roxa, os 28 mil dólares vai agir aí como principal resistência, entre 28 mil e 35 mil dólares aí é a região que eu acredito que vai ser a principal resistência do Bitcoin no futuro. Essa vai ser aquela região em que o mercado vai ficar bastante indefinido, tá? Então, enquanto isso, eu espero tentar capturar o movimento e comprar Bitcoin entre 12 a 14 mil dólares, que é essa região aí que eu tô de olho, numa possibilidade, numa chance de comprar barato no desespero da galera. Eu sei que pouquíssimas são as pessoas que têm interesse em comprar criptomoedas agora, mas é justamente por ter pouco interesse que eu tenho interesse de comprar, né? Como tem pouca demanda, eu aprendi por experiência própria que a melhor fase para comprar é quando a demanda está bem baixa, como é a fase que nós estamos, né? Então, da mesma forma como eu tive bolas para comprar em 2018, em dezembro de 2018, eu vou ter que ter bolas agora para comprar em 2022, dezembro de 2022, pelo menos com um pequeno pedaço do meu capital, jamais com tudo, porque ainda continuamos em tendência de baixa, mas eu acredito que já está chegando num preço muito bom, muito, assim, sobrevendido. Pode cair ainda mais, e deve cair ainda mais no curto prazo, mas também com todo esse movimento aí do dólar, se ele rejeitar aquele suporte e agir como resistência, eu vou ficar bem feliz.